Olá, galerinha do nono ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, é claro, e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos verificar o objeto de conhecimento da nossa aula. Estamos na aula de número 3 e ela tem como objeto de conhecimento as manifestações culturais na formação populacional. Detalhamento desse objeto de conhecimento. Diferentes manifestações culturais na formação populacional, crescimento e urbanização da população mundial, modos de viver de diferentes povos na Europa, Ásia e Oceania, diferenças populacionais no interior dos países. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, bem como do seu detalhamento, a gente vai dar início à nossa aula. Bem, começa essa aula diretamente da Avenida Paulista, que é uma importante avenida da cidade de São Paulo, que fica no estado de São Paulo. Essa avenida aqui, que vocês estão vendo nessa imagem, ela é bem icônica, né? Durante muito tempo foi o coração financeiro da cidade de São Paulo, que é uma das cidades, é a cidade, na realidade, mais importante do ponto de vista econômico do nosso país. Estamos ao lado ali de monumentos também, de prédios icônicos, como é o caso, por exemplo, do MASP, né, que é um importante teatro aqui que está do meu lado, na realidade um museu, tá? Um museu de arte lá de São Paulo, certo? Muito importante ali para a cultura local e nacional de uma forma geral. E aí vocês devem estar se perguntando, professor, por que a gente está começando essa aula da Avenida Paulista? É porque hoje nós vamos falar sobre o processo de urbanização do espaço mundial de uma forma geral e, posteriormente, a gente vai entender um pouco como foi a urbanização do território brasileiro. E aí a gente veio para São Paulo porque é a cidade mais populosa que nós temos aqui no Brasil. Só a cidade de São Paulo tem aproximadamente ali 11,8 milhões de habitantes. E se a gente for verificar a região metropolitana de São Paulo, que envolve ali outros municípios conurbados à cidade de São Paulo, chega ali aproximadamente a 22 milhões de habitantes a população da região metropolitana de São Paulo. Então, São Paulo figura ali como a maior cidade que nós temos no nosso país, do ponto de vista populacional, economicamente também falando, certo? E ela figura entre as maiores cidades do mundo, ocupa ali a 6ª posição, né? Essa região metropolitana de São Paulo está em 6º lugar como a área ali mais populosa do mundo. Então, para a gente entender melhor sobre esse processo de crescimento da população urbana, de urbanização do espaço mundial, a gente vai aqui começar a partir da Avenida Paulista, certo? Bem, e nesse primeiro momento, eu quero definir aqui com vocês o que é essa urbanização que eu vou falar aqui durante toda essa aula. Acompanhe aqui comigo a definição. Bem, a gente pode entender a urbanização como sendo um processo de transformação de uma sociedade, região ou território, certo? É quando, basicamente, a gente tem ali a população de uma região, de um território, se tornando cada vez mais urbana, deixando de ser predominantemente rural e se transformando em uma população mais urbana, que passa a viver mais na cidade, certo? Ou seja, a urbanização, ela não representa somente o crescimento da população das cidades, mas ela marca também o aumento da população da cidade em relação aos habitantes que vivem no campo. Como assim, professor? A população do campo vai diminuindo, enquanto a população da cidade vai aumentando, certo? Esse processo que envolve o crescimento da população que vive na cidade, que vive no urbano, nós chamamos de urbanização, certo? Bem, dando continuidade, a gente verifica também que o processo de urbanização, basicamente, ele costuma ocorrer a partir do êxodo rural. E aí, professor, o que é esse êxodo rural? Vou explicar melhor para vocês que esse é um conceito importante, tá? Do que é o êxodo rural. O êxodo rural é a saída do homem do campo para a cidade, certo? Então, esse processo, esse movimento migratório de saída do homem do campo para a cidade, nós chamamos de
êxodo rural, certo? E é importante que vocês saibam também que existem fatores repulsivos que expulsam esse homem do campo para a cidade, e existem também os fatores atrativos que estão na cidade, nas cidades, perdão, que vai atrair esse homem do campo para as cidades. Fatores repulsivos que expulsam ali o homem do campo para a cidade. Por exemplo, a falta de terra para trabalhar. É um fator que vai fazer com que o homem do campo deixe o campo e vá para a cidade, certo? Outro ponto que eu gostaria de destacar, um fator atrativo lá na cidade. A possibilidade de emprego, de uma vida melhor, de melhor acesso à saúde, à educação. Claro que quando esse homem sai do campo e vai para a cidade, às vezes ele não consegue um emprego, vai morar em regiões precárias das cidades, mas a mentalidade, a ideia é que na cidade ele tem a possibilidade de recomeçar a vida dele. Então essa saída do homem do campo para a cidade, nós chamamos de êxodo rural, e foi isso que fez com que a população urbana crescesse. E hoje se tornasse ali o local onde a cidade, né, se tornou o local onde se concentra a maior parte da população mundial de uma forma geral, certo? Feito esse esclarecimento, a gente vai dar continuidade à análise aqui dos nossos tópicos. Vamos lá. Bem, destaco também para vocês que um lugar para ser considerado urbano é quando mais da metade da população vive em cidade. Então, para eu definir um local como sendo urbano ou urbanizado, né? Urbanizado, por assim dizer, a gente vai ter mais da metade da população tendo que viver ali em cidade. Um exemplo, o estado do Amazonas, ele é predominantemente urbano. Por quê, professor? Porque bem mais da metade da população que vive no estado do Amazonas mora em cidade. Então a gente pode dizer que é um estado, por exemplo, considerado ali o mais urbanizado, né? A maior parte da população vive ali nas chamadas cidades, certo? Bem, dando continuidade, eu gostaria de destacar um ponto importante para vocês. Quando a gente falar de urbanização, vocês têm que pensar automaticamente em cidades, certo? Então, a gente pode entender que a urbanização começa, né, quando as primeiras cidades elas vão surgir. E se intensifica, a urbanização se intensifica bem depois, mas ela começa com o aparecimento das primeiras cidades, certo? Bem, e quando essas primeiras cidades, elas surgiram, professor? Bem, as primeiras cidades, elas vão surgir há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, basicamente atrás. Em que área, professor? Numa região chamada de Mesopotâmia, certo? Essa região da Mesopotâmia, né, ali pelos vales, né, pelas margens dos rios Tigres e Eufrates, é uma região onde hoje está, por exemplo, o território do Iraque. Então foi nesse momento que a gente teve ali, há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, né, que a gente teve as primeiras cidades ali surgindo, as primeiras cidades ali aparecendo, certo, turma? Bem, e aí eu destaco para vocês o seguinte, como é que essas cidades elas vão ali surgir, né, e por que elas surgiram? As cidades elas começam a surgir a partir da comercialização dos excedentes agrícolas. Durante muito tempo, o homem era nômade. Ele migrava ali de um ponto ao outro em busca ali de melhores condições, em função das questões climáticas, né, em busca também de alimentos. Chegou um determinado momento, lá no período neolítico, que o homem ele vai passar a desenvolver a atividade de agricultura e atividade de pecuária. A partir desse momento, o homem deixa de ser nômade e passa a viver mais fixo em um determinado lugar, certo? Bem, conforme o homem vai desenvolvendo a atividade de agricultura e pecuária, ele vai conseguindo desenvolver mais técnicas e vai aumentando a produção. E aí, quando ele aumenta essa produção dos alimentos que ele precisa, ele gera um excedente, ele gera uma sobra. Um exemplo, a comunidade produz 20 sacas de arroz, mas a comunidade só come 10 sacas por mês. E aí ela vai comercializar as outras 10 sacas, né? Então, eles levavam esses produtos para serem comercializados em pontos específicos do território, chamados de entrepostos comerciais. Nessa região onde o homem fazia essas trocas comerciais, não havia o dinheiro ainda nessa época, né? A moeda, mas eles trocavam uma mercadoria por outra através de uma modalidade de troca que nós chamamos de escambo, certo? E aí, nesses espaços onde o homem comercializava esses excedentes, surgiram as nossas cidades. E a partir daí, a gente vai ter
pessoas vivendo em uma área que não é mais o campo, em uma área que é a cidade. Inclusive, é justamente o comércio, né, que marca também uma das características do espaço urbano. Então, surgiram as cidades nesse momento, certo? Mas essas cidades, elas não eram tão desenvolvidas, elas não eram tão grandes. Na antiguidade, por exemplo, a gente não tem cidades tão grandes como nós temos hoje, como, por exemplo, São Paulo, que tem quase ali 12 milhões de habitantes, por exemplo, sabe? As cidades eram pequenas, salvo algumas exceções que vocês já estão vendo aqui, como, por exemplo, Roma, Bagdá e também Alexandria, certo? São cidades ali que, na antiguidade, elas chegaram a ter ali, Alexandria, por exemplo, pode ter chegado ali a 1 milhão de habitantes, né? Alexandria estava localizado no Egito, né? A Bagdá ali pode ter sido a primeira cidade a bater 1 milhão de habitantes, e Roma, que hoje é a capital da Itália, pode ter chegado a 1,5 milhão de habitantes. Mas o que é importante que vocês saibam aqui, que essas cidades mais populosas, elas não eram a regra, né? Elas eram a exceção. Então, boa parte do tempo, em boa parte da nossa história, né, as cidades elas eram pequenas, não eram tão grandes como hoje, né? Hoje essas cidades elas cresceram bastante. E cresceram porque a gente vai ter um fenômeno chamado de urbanização, que é o que a gente vai ver a partir desse momento de uma forma mais específica, tá? A urbanização do espaço mundial. E tem imagem, de novo, de São Paulo, a maior cidade do Brasil e uma das maiores cidades do mundo também, certo? A gente vai entender, a partir desse momento, quando o processo de urbanização se intensifica e quando as pessoas vão passar a viver predominantemente, na sua maioria, no espaço das cidades e não mais no campo, certo? Bem, eu tenho aqui alguns pontos, alguns momentos que são importantes para a gente entender um pouco quando é que esse processo de urbanização se intensifica no mundo. E aí depois a gente vê como ele aconteceu no Brasil. Acompanhe aqui comigo. Bem, a urbanização, ela se intensificou. Perceba, eu estou usando a palavra se intensificou. Ela começa quando as primeiras cidades surgem, né? Mas ela vai se intensificar, de fato, a partir das revoluções industriais. E a primeira revolução industrial começa lá no século XVIII. E a Inglaterra, que foi o país por onde começou a revolução industrial, começa também o seu processo de urbanização, bem mais intenso, bem mais rápido do que outras regiões, que nem existia ainda urbanização. Esse processo de intensificação da urbanização, certo? Bem, então a gente pode dizer que a urbanização ela cresceu com a expansão do capitalismo e a industrialização do nosso planeta. Conforme o mundo vai se industrializando, a urbanização ela vai ali se intensificando, ela vai acelerando. E no pós-Segunda Guerra Mundial, a urbanização se intensificou ainda mais. Por quê, professor? Porque os países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, tipo o Brasil, iniciaram ali o seu processo de industrialização e aí, consequentemente, o seu processo de urbanização. Não esqueçam que a urbanização está intimamente ligada com o processo de industrialização. E aí o mundo começa a viver um processo ainda mais intenso de urbanização, certo? E foi se expandindo a urbanização a partir da globalização e do desenvolvimento tecnológico de uma forma geral, vivenciado aí no século anterior, né, que foi bastante intenso nesse sentido. Bem, eu tenho aqui alguns pontos que são importantes, tá? Para a gente tratar da urbanização do espaço mundial. A gente vai entender, neste momento, né, como o mundo, quando o mundo se tornou predominantemente urbano, né? Bem, o mundo ele se torna predominantemente urbano em 2007, certo? A partir de 2007, a maior parte da população passou a viver em cidades. Professor, anteriormente a isso, anterior a essa data, a maioria da população vivia no campo? Sim, tá bom? Olha só como demorou para a população da cidade ultrapassar a população que vive no campo, certo? Então foi um fenômeno intensificado pela Revolução Industrial e a partir de lá é que as pessoas passaram a viver, né, passaram a ir mais
para a cidade e a população do campo passou a diminuir. Bem, temos aqui algumas estimativas. Para vocês terem uma ideia, em 1950, a população vivendo em cidades era de aproximadamente 751 milhões de habitantes, certo? Em 2020, a população vivendo em cidades passou para 4,2 bilhões de pessoas. Portanto, mais da metade da população mundial, né? 4,2 bilhões de pessoas é muita gente vivendo ali em cidades, né? E em 1950 a gente tinha apenas 751 milhões de pessoas vivendo em cidades, certo? Bem, segundo a ONU, né, na atualidade, a gente tem 55% da população do planeta vivendo em cidades, mais da metade, conforme vocês podem ver, certo? E a projeção da ONU é que em 2050 a população do planeta que vive em cidades ultrapasse os 68%, certo? Então a gente vai observando que a população que vive em cidades vai crescendo de forma sistemática. Então, se a gente tivesse uma data para definir quando o planeta se torna predominantemente urbano, com a maior parte da sua população vivendo ali em cidades, essa data é o ano de 2007, certo? Bem, vamos dar continuidade, caracterizando melhor esse processo de urbanização, e a partir desse momento a gente vai entender as diferenças no processo de urbanização dos países desenvolvidos, que são ali os países mais ricos, mais industrializados, né? E como foi o processo de urbanização nos países subdesenvolvidos, nos países em desenvolvimento, nos países emergentes, como é o caso do Brasil. Tem diferenças, tá? E nós vamos entender quais são essas principais diferenças. Acompanhe aqui comigo. Olha, urbanização nos países desenvolvidos. É uma urbanização mais antiga, começou lá com a primeira Revolução Industrial, certo? Então foram os primeiros países a se urbanizar, os países desenvolvidos, tá? Porque foram também os primeiros a se industrializar, claro. A urbanização dos países desenvolvidos foi uma urbanização mais lenta, aconteceu mais devagar, no período de tempo maior. Isso deu possibilidade dos estados, né, dos governantes, por assim dizer, prepararem o espaço urbano para receber um quantitativo maior de pessoas. Isso fez com que as cidades nos países desenvolvidos se estruturassem melhor. Claro que outros fatores contribuem, como o desenvolvimento econômico, não tem tanta desigualdade socioeconômica como acontece nos países subdesenvolvidos, certo? Bem, e formação de uma rede urbana mais densa e interligada. Rede urbana é a conexão entre as cidades. E essa conexão entre as cidades se dá pelos meios de transporte, como, por exemplo, estradas, ferrovias, rodovias, e pelos meios de comunicação, internet, entre outros, certo? A rede urbana nos países desenvolvidos ela é mais densa, ela é mais interligada, as cidades estão mais conectadas uma das outras, certo? E agora eu gostaria de destacar para vocês também alguns pontos que são importantes para a gente entender como foi a urbanização nos países subdesenvolvidos, tá? Como, por exemplo, o Brasil, que é um país industrializado, né? Um país com um grau de desenvolvimento industrial maior, mas ainda assim um país que não é considerado desenvolvido, certo? Bem, a urbanização nos países subdesenvolvidos, de uma forma geral, tá? Ela é mais recente. E a boa parte dos países em desenvolvimento, né, ou subdesenvolvidos, iniciou o seu processo, na realidade, intensificou o seu processo de industrialização e urbanização a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, certo? Bem, a urbanização dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos foi mais acelerada, foi muito mais rápido. Países como o Brasil se urbanizaram num espaço de 50 anos, por exemplo. Em um espaço de 50 anos, a maioria da população deixou de ser predominantemente rural, de viver a maioria no campo, e passou a viver, a maioria da população passou a viver em cidades, num espaço de tempo muito curto, certo? E foi direcionada para um número reduzido de cidades. No caso do Brasil, as cidades que mais receberam pessoas vindas do campus e de outras cidades também foram as cidades do Rio de Janeiro e também a cidade de São Paulo, certo? Isso gerou o que nós chamamos de macrocefalia
urbana, né, que é o crescimento exagerado das cidades. E aí nós temos cidades muito populosas, como São Paulo, que figuram ali entre as mais populosas do mundo, certo? Eu quero falar também para vocês nesse momento sobre como essa diferença no processo de urbanização dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos acabam refletindo na forma como são as suas cidades. Acompanhe aqui comigo. Bem, eu tenho aqui duas imagens, tá? Essas imagens, elas são ali de cidades distintas, né? Então, o que que você pode observar? Na nossa primeira imagem, na imagem mais distante de mim, a gente tem uma cidade, né, mais bonita ali, né, com prédios mais acabados. É uma cidade europeia, certo? Essa cidade que vocês estão vendo aí, o país tem um grau de desenvolvimento elevado. O que que a gente observa? Que a cidade nesses países desenvolvidos são mais organizadas, as construções têm um acabamento melhor. E não é só isso, tá? São cidades com mais saneamento básico para a população, são cidades também com mais segurança, são cidades que dão para a sua população qualidade de vida melhor. É assim que são as cidades nos países desenvolvidos predominantemente. Aqui perto de mim, conforme vocês podem observar, ó, a gente tem aqui uma rua, né? Que poderia ser a rua de qualquer cidade aqui do Brasil, não poderia? Então a gente observa que os prédios não estão tão bem acabados, né? A gente observa entulho ali embaixo, falta ali, às vezes, saneamento básico, falta água potável, esgoto, né? Essa é uma característica das cidades dos países subdesenvolvidos, dos países mais pobres, certo? Então a gente consegue observar essa diferença no processo de urbanização dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, analisando a imagem das cidades desses países, né? A nossa imagem mais lá distante, aquela primeira imagem ali, é em um país desenvolvido, e essa aqui perto de mim, em um país subdesenvolvido. Deu para entender? Esse processo de urbanização acelerado nos países subdesenvolvidos trouxe consequências, né? E a gente vai entender quais são essas consequências dessa urbanização acelerada dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Acompanhe aqui comigo. Bem, entre as consequências dessa urbanização acelerada, nós temos o aumento do desemprego, né, por causa ali da incapacidade de absorção dos imigrantes. Então, a gente acaba tendo muitas pessoas desempregadas. Até mesmo porque essa migração, né, as pessoas que vieram do campo para a cidade, por exemplo, elas não tinham a qualificação necessária, né, para trabalhar nas fábricas, por exemplo, certo? Proliferação de submoradias, como favelas, cortiços, tá? E é comum a gente encontrar pessoas vivendo em situação de rua, né, nas cidades do nosso país, em especial nos grandes centros urbanos do Brasil. Também temos um adensamento populacional muito intenso, com dificuldade de acesso ali, em especial, aos equipamentos urbanos mais básicos, a infraestrutura, perdão, mais básica, como saneamento básico, de uma forma geral, pavimentação asfáltica, dentre outros, certo? Ineficiência dos meios de transporte públicos. Quem mora em grandes cidades sabe que pegar o transporte público é um verdadeiro calvário, né? É um caos, não tem segurança, os veículos são precários, né? Tem uma série de problemas. Adensamento de carros particulares, gerando ali engarrafamentos gigantes. Como o transporte público não funciona direito, as pessoas que têm como acabam comprando o seu meio de transporte, né? Um carro, uma motoca, uma motocicleta. E aí, quanto mais gente com carro e moto, mais trânsito a gente vai ter. E é comum nas cidades do Brasil, nas maiores cidades, a gente ter engarrafamento ali em alguns horários do dia. Bem, ineficiência do acesso à educação e à saúde também é uma marca desse acelerado processo de urbanização nos países subdesenvolvidos. Contraste social nas paisagens que formam as cidades, né? Então a gente evidencia nas cidades ali essa desigualdade social e econômica. Vou pegar, por exemplo, a cidade de Manaus. Você olha para a orla ali da Ponta Negra, a gente tem um outro visual, né? Isso, você vai lá no bairro do Educandos, na região ali próxima ao Rio,
e você já observa uma outra realidade, né? Bem diferente daquela que a gente vê lá na Ponta Negra, por exemplo, certo? Então a gente tem essa desigualdade sendo impressa ali, materializada na paisagem das nossas cidades, certo? Temos um outro ponto importante aqui para destacar, que é como foi esse processo de urbanização aqui no Brasil, certo? Bem, a urbanização do Brasil, ela começa ainda lá no período colonial, quando os primeiros núcleos urbanos, eles irão surgir ali próximo ao litoral. E conforme o tempo foi passando, esse processo de urbanização ele foi se intensificando. No século XVII, no século XVIII em especial, a gente vai ter a urbanização da região para o interior do nosso território, mais distante ali do litoral. Por exemplo, nós temos ali a intensificação da urbanização em Manaus, com o desenvolvimento da atividade gomífera, né, a extração do látex e da borracha. Em Ouro Preto, por exemplo, a urbanização está relacionada à extração do ouro ainda no período colonial, né? E temos também no século XX a urbanização se dando a partir do desenvolvimento, século XIX, perdão, século XX, claro, também, a urbanização se dando já a partir do desenvolvimento da atividade industrial de uma forma geral. E a gente tem também outras ações que acabaram contribuindo para a urbanização das regiões mais interioranas, para o interior do nosso território, mais distante do litoral. A transferência da capital federal para a região centro-oeste, para Brasília, né, onde é hoje, é um ponto importante, fez com que aquela região fosse ali se tornando ali mais urbanizada, né? E a gente tem também a atividade de agricultura e pecuária, que vai para o centro-oeste e contribui também com o processo de urbanização dessa região. Temos aqui outros pontos importantes para a gente destacar sobre o processo de urbanização do Brasil. Acompanhe aqui comigo. Bem, a urbanização do Brasil, né, e juntamente com a industrialização no Brasil, na realidade, ela é considerada tardia. Isso significa dizer que o nosso país ele começou o seu processo de industrialização bem depois, por exemplo, que a Inglaterra, que foi o primeiro país a se industrializar. Bem, se a industrialização foi tardia, a urbanização também só vai se intensificar de uma forma mais tardia, a partir do desenvolvimento da atividade industrial. A gente tem a concentração urbana em grandes metrópoles, em especial São Paulo e Rio de Janeiro, e nós temos a formação de favelas e periferias por conta do grande fluxo migratório para essas cidades. E essas favelas vão se formar, turma, porque as cidades não vão ter tempo de se preparar para receber tanta gente. Imagine o seguinte comigo. Imagine aqui comigo o seguinte, perdão. Pensa que na sua cidade ou comunidade vai chegar amanhã 20 mil pessoas. Vai ter escola para todo mundo? Vai ter hospital para todo mundo? Vai ter rua asfaltada para todo mundo? Vai ter saneamento básico para todo mundo? Não vai, né? É isso que aconteceu com as nossas cidades aqui no Brasil quando a gente teve esse boom no processo de urbanização, certo? Isso gerou, obviamente, uma expansão desordenada das cidades e gerou também uma desigualdade regional muito grande no nosso território e também nos espaços dessas cidades, conforme eu já falei para vocês. Tenho aqui uma imagem que ilustra muito bem, né, essa desigualdade existente nas nossas cidades, né? Tenho aqui uma imagem da região de Educandos, que é um bairro aqui da cidade de Manaus. Então, o que a gente observa? Que a gente tem áreas nobres, né, como a Ponta Negra, conforme eu já falei para vocês, mas a maior parte da população vive em áreas aqui como essas, né, que além de não apresentar condições sanitárias mínimas, né, para essa população viver, são áreas de risco também. As pessoas que estão ocupando essas áreas, elas correm o risco de perder a vida, porque estão sujeitas ali a inundações, estão sujeitas também, nesse caso, a desmoronamento, deslizamento de terras, por exemplo, que pode afetar essa população e levar também à ocorrência até de morte, certo? Então, essa desigualdade socioespacial marca ali uma das principais características das cidades aqui no Brasil. Eu tenho aqui um gráfico para vocês que ilustra como esse processo de urbanização foi muito acelerado e é por conta disso que a gente tem problemas como esses também. Acompanhe aqui também o nosso gráfico. Tenho duas informações importantes, certo? Olha só. Em 1940, 31%, um pouco mais de 31% da população do Brasil vivia em cidades, né? Então, a maioria da população vivia lá no campo. Em 1970, olha, o jogo virou, né? A maior parte da população passa a viver em cidade, mais de 55%, quase 56%.
E em 2022, a população do nosso país que vive em cidade está um pouco mais de 87% da população. Significa dizer que no Brasil, mais de 87% da população do nosso país vive em áreas urbanas, tá? Em áreas urbanas, caso eu tenha me equivocado, tá? Então a gente observa aqui o crescimento da população que vive em áreas urbanas. E aqui eu tenho um mapa para a gente analisar a espacialização da urbanização no Brasil. Então o que a gente observa? Que esses estados em vermelho intenso, mais forte, como Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, têm índice de urbanização que ultrapassa 90%. Então, mais de 90% da população desses estados vive nas cidades. E temos também, em contrapartida, o Piauí, que está destacado nesse tom bem clarinho aqui de amarelo, onde até 70% da população vive em cidades, certo? Bem, tenho outra informação importante aqui para vocês que fala um pouco sobre essa distribuição desigual da população pelo nosso território. Acompanhe aqui comigo. Olha só. No Brasil, a maior parte da população vive ali no litoral, certo? E a gente observa que grande parte dessa população vive em áreas ali, vive em regiões como, por exemplo, a região sul e a região sudeste, certo? E regiões como a Amazônia, de uma forma geral, são áreas de menor adensamento urbano. Vive aqui na Amazônia pouca gente quando a gente compara, obviamente, a população que vive no sul, que vive no sudeste. E aí a gente tem duas realidades distintas. O sudeste e o sul extremamente povoados, né, com muita população, e o norte e o nordeste como uma população um pouco menor, né, no caso do norte bem menor, e uma desigualdade também social e econômica muito grande entre essas regiões do nosso país, certo? Bem, com isso, a gente finaliza o conteúdo da nossa aula.